14 do capítulo 6 de Romanos, a palavra diz o seguinte: o pecado já não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O crente que carrega a sua cruz e que aceita ser crucificado, ele não é dominado pelo pecado. Aleluia. Ao pecado, não ao diabo, não ao mundo. A palavra do Senhor diz assim: meus irmãos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque o que há no mundo, há a concupiscência da carne e a soberba da vida, não vem de Deus e sim do mundo. E o mundo passa e suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando a Bíblia Sagrada fala no mundo, não está se referindo ao globo terrestre, está se referindo a um sistema mundanizado, governado e chefiado por Satanás, do qual o crente crucificado com Cristo já não faz mais parte dele. Aleluia, louvado seja Deus. Quem está carregando a sua cruz e quem aceita ser crucificado por Jesus, levanta a mão e dá mais um brado de glória, de glória, de glória, de glória. Aleluia. Estou falando de necessidades básicas para ultrapassar a fronteira chamada Calvário. E chegando ele naquele lugar chamado Calvário, onde foi crucificado. Terceira necessidade básica para ultrapassar a fronteira chamada Calvário. Não se assuste com isso. É necessário aceitar, perdoar inimigos cruéis. Pastor, eu não entendi. Você vai entender. É necessário aceitar, perdoar inimigos cruéis. Mas isso é muito difícil, pastor. Mas não é impossível para um crente que aceitou carregar a cruz e aceitou ser crucificado. Em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 20, a palavra do Senhor diz: portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aleluia, glória a Deus. É a palavra, é a palavra, é a palavra de Deus. Aleluia. Meus amados, o Senhor Jesus Cristo disse que seus discípulos deveriam perdoar um ao outro para dar testemunho dele. E Jesus deu o exemplo lá no Calvário, perdoando os seus algozes. Pai, perdoe eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou seus inimigos cruéis. Meus amados, eu estou convencido que o maior testemunho que você pode dar ao mundo é levar uma vida rendida ao Senhor. Como diz o ditado, o que você é, fala tão alto que não consigo ouvir o que você fala. É lindo, é maravilhoso o testemunho pessoal, mas antes você precisa ser um testemunho. A ferramenta mais eficaz do testemunho é uma vida realmente vivida nos princípios da palavra de Deus. Pregue, fale, ensine, mas primeiro seja um testemunho.
Como é que nós vamos dar testemunho de Jesus se nós não aceitamos perdoar uns aos outros? Se nós não aceitamos perdoar um ao outro, muito menos inimigos cruéis. Pastor, mas isso não é possível. Deixa eu contar uma história para vocês. Numa das atrocidades contra os armenos, um soldado turco correu atrás de uma moça e de seu irmão. E num beco meio sem saída, onde havia um muro, aquele soldado trucidou aquele rapaz na frente da sua irmã covardemente. E ela assistiu aquele soldado trucidando o seu irmão covardemente. E ela, enquanto o soldado matava o seu irmão, ela conseguiu saltar o muro e fugir. 15 dias depois, este mesmo policial, ele foi gravemente ferido. E gravemente ferido, inconsciente, ele foi levado para o hospital militar, onde esta moça servia como enfermeira. E este policial gravemente ferido, inconsciente, entre a vida e a morte, ele foi colocado exatamente aos cuidados desta moça. E quando ela bate os olhos neste policial, ela reconhece-o. E quando ela reconhece o policial gravemente ferido, ela diz dentro dela: foi você quem matou o meu irmão covardemente. E se eu não consigo fugir, você teria me trucidado também. O velho Adão bradava dentro daquela moça: vinga-te, é a sua hora, é a sua vez. Não precisa você levantar a mão contra ele, basta uma desatenção da sua parte e ele vai acabar de morrer. Vinga-te. Mas Cristo suplicava dentro dela: ame-o, ame-o, ame-o. E ela lembrou das palavras da Bíblia Sagrada: amai aos vossos inimigos e fazei bem aos que vos perseguem. E ela se lembrou de Romanos 12, 20. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Mas veja bem, aleluia. Mas aquela moça, a princípio, ela vivia nesse dilema. O velho Adão bradando dentro dela: vinga-te, e Cristo suplicando: ame-o. Aquela moça foi cuidando daquele policial, foi cuidando dele como se estivesse cuidando do seu próprio pai. E aquele policial foi se recuperando aos poucos. E aos poucos ele foi restabelecendo a sua memória. Seu quadro de saúde ia melhorando pouco aos poucos, porque o cuidado que aquela moça tinha com aquele cidadão era um cuidado especial. Ela cuidava dele como se estivesse cuidando do seu próprio pai. E aquele soldado foi se restabelecendo, a sua saúde foi se restabelecendo. E quando a sua saúde estava bem restabelecida, ele começou a reconhecer aquela moça. E ele começa a perceber os cuidados especiais que aquela moça tinha com ele. E ele não entendia. Ele pensava: como é que pode? Será que essa moça não está me reconhecendo? Eu estou reconhecendo-a. Eu ia matá-la. Eu matei o irmão dela.
Será que ela não está me reconhecendo? Para ela cuidar de mim desta forma, só tem uma razão: ela não está me reconhecendo. E ele foi se recuperando, ele não entendendo os cuidados especiais daquela moça. E quando ele recebe alta, ele já estava 100% restabelecido, sua saúde restabelecida. Ele recebe alta, e aquela moça chega no quarto, estando ele sentado na cama, totalmente curado, restabelecido. E a moça para na frente dele e diz: você está de alta, que bom. Aí ele disse: moça, eu não estou entendendo uma coisa, eu queria que você me explicasse. Eu quero te agradecer muito, mas eu não estou entendendo nada, eu queria que você me explicasse. E ela disse: o quê? Diga-me. Ele disse: olha, desde quando eu a reconheci, você não é aquela moça que eu corri atrás de você e de seu irmão, e matei o seu irmão em um beco sem saída, e você conseguiu saltar o muro e fugir? Ela disse: sou eu. Moça, que carinho é esse que você tem comigo? Por que você não me deixou morrer? Eu não entendo os cuidados especiais que você teve comigo. Por que, moça, você não me deixou morrer? Ele ficou em pé na frente dela, seus olhos começaram a chorar, e as lágrimas corriam pelo seu rosto. E ele disse: moça, eu não estou entendendo, me explica, por favor. Por que você não me deixou morrer? Só bastava uma desatenção sua. E a moça disse calmamente: Senhor, só tem uma razão mesmo. Eu sou serva do Deus Altíssimo. Eu não vou dizer para o Senhor, só um minutinho, eu não vou dizer para o Senhor que eu não tenha pensado em deixá-lo morrer. O velho Adão bradava dentro de mim dizendo: vinga-te, é a sua vez, é a sua hora. Mas olha aqui, Senhor, Cristo Jesus suplicava dentro de mim dizendo: ame-o. E está escrito, Senhor, na Bíblia Sagrada: amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos perseguem. E a Bíblia Sagrada diz mais: que se meu inimigo tiver fome, eu devo dá-lo de comer; se tiver sede, devo dá-lo de beber. Aquele soldado, meus irmãos, ele disse: moça, deixa eu lhe dar um abraço. Fale-me mais deste Deus que você serve, porque a partir de hoje eu quero servi-lo também, eu quero adorá-lo também. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Ande clama labaxandarai, teriande clama labaxandarai, aleluia. Você pode glorificar o nome de Jesus? Tem gente que ainda não deu glória a Deus, tem gente que ainda não glorificou o nome de Jesus. Aquela moça, naquele momento, ela fez o apelo, e aquele policial aceitou Jesus como seu Salvador. É necessário, meus amados irmãos, aceitar, perdoar inimigos cruéis. E Jesus nos deu o exemplo, perdoando seus inimigos cruéis.